Muito bem, vamos para o domingo. Domingo, o título é A Sublimidade do Evangelho de João. O versículo, João 13:23. Ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E João, irmãos, os escritos de João, isso está ainda no sábado, né? Os escritos de João, eles são escritos conclusivos. Ele conclui o Evangelho, ele conclui as epístolas e ele conclui a Bíblia inteira com o Apocalipse. Eu vou aproveitar e ler na página 22 o terceiro parágrafo que fala dos escritos de João. Provavelmente João escreveu seu Evangelho em Éfeso por volta do ano 90 depois de Cristo. Talvez antes de seu exílio na ilha de Patmos. Apocalipse, por sua vez, foi escrito durante o seu exílio. João se denominava o discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho de João destaca-se entre os três outros em vários aspectos. Sendo o último dos evangelhos, ele relata o que não foi dito nos primeiros. Enquanto os outros três apresentam relatos históricos, João apresenta o mistério por trás da história, permitindo-nos conhecer, por meio das revelações, as profundezas espirituais. É interessante porque João, ele se dizia, né, o discípulo a quem Jesus amava. E se você não tem a revelação bíblica, se você não leu a Bíblia, você talvez tenha o sentimento errado de que João estava se exaltando. Esse é um problema, é quando nós temos essa ideia errada, né? Olha só, João querendo dizer que ele era o mais amado, que ele é quem amava, como se Deus não amasse os outros. Mas não é isso. Se você se lembrar de Lucas 7, daquela parábola, quem é muito perdoado é porque é muito amado. Então, na verdade, né, o que João quer dizer? Por que eu sou o discípulo amado? Porque eu sou um dos piores, se não o pior dos pecadores. Quer dizer, quanto mais perdoado, mais amado. Entende o sentido? Então, João, na verdade, ele não está se exaltando quando ele fala eu sou o discípulo amado, aquele a quem o Senhor ama, mas ele estava mostrando, na verdade, a sua condição de pecador e a misericórdia do Senhor em amar alguém como ele. Da mesma forma, irmãos, a misericórdia do Senhor de amar pessoas como nós. Muito bem, mas vamos continuar. E aí, irmãos, falando dos evangelhos, nós temos uma figura no livro de Ezequiel, que é a figura dos 4 seres viventes, certo? E cada um dos seres viventes tinha 4 rostos, 4 faces, né? Então, uma face, quando você olhava, uma era rosto de leão, outro rosto de boi, outro rosto de homem e outro rosto de águia. Essas 4 faces, irmãos, elas nos remetem aos 4 evangelhos, que por sua vez mostram 4 aspectos do Senhor Jesus. E não só 4 aspectos do Senhor Jesus, mas principalmente 4 aspectos que o Senhor quer aplicar na nossa vida. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele diz respeito à face do Senhor Jesus, ao aspecto do Senhor Jesus de leão. Por quê? Mateus, ele mostra o Senhor Jesus como o rei do reino dos céus. E como o rei do reino dos céus, irmãos, tem relatos, tem coisas no Evangelho de Mateus que não tem nos outros evangelhos. Por exemplo, quando se fala do reino, Mateus, ele era um cobrador de impostos, logo ele era alguém que trabalhava para o Estado. No caso, ele trabalhava para Roma, para o imperador. E ele sabia, irmãos, que havia a parte do galardão, porque todos os cobradores de impostos eram ricos. Vamos deixar de lado a questão de que, na maior parte, a riqueza deles vinha de coisas ilícitas, né? Eles roubavam, enfim. Mas ele sabia que tinha a parte boa, que era o galardão, mas também, irmãos, havia uma parte ruim, uma parte de juízo, que se você fizesse algo errado para com o imperador, para com o império, você seria punido, isso não passaria de qualquer jeito. Então você não poderia simplesmente trabalhar e de alguma forma lesar o império. Você tinha que trabalhar de acordo, sempre dando lucro para Roma.
Então, se um cobrador de impostos ele desse algum prejuízo ou ele fosse pego roubando de Roma, ele poderia perder a própria vida. Então, Mateus, irmãos, ele é o único, se você reparar, ele é o único evangelho que, por exemplo, fala do choro e ranger de dentes. Os outros não mencionam tão claramente como Mateus. Por quê? Porque ele quer mostrar que a questão do reino, ele fala, né, que o reino é tomado por esforço. Então ele quer mostrar, olha, há um galardão, mas também há uma punição caso você não se comporte de acordo com a lei do reino dos céus, de acordo com a vontade do rei. Então perceba, não é só a face do Senhor Jesus, mas também aquilo que o Senhor quer aplicar na nossa vida. Então Mateus ele nos mostra a necessidade de negar a vida da alma para atingir o galardão, para poder seguir o Senhor. Aí nós temos também o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, irmãos, ali você vê a face de boi. Por que de boi? Porque no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus ele é mostrado como um servo, como aquele que se sacrifica pelos outros. E o boi, o que ele é? O boi ele simplesmente existe para servir. Então ele vai servir no arado, ele vai servir em diversos serviços para o homem e no final ele vai dar a sua vida para alimentar o homem. Então essa face, irmãos, mostra para nós como nós precisamos nos humilhar. Porque quando fala do reino do céu de leão, todos nós ficamos, é o leão da tribo de Judá. Mas não se esqueça que ele também é o Cordeiro de Deus, aquele que se sacrificou. Então, aplicando isso para a nossa vida, irmãos, nós também precisamos aprender a ter essa postura de humildade do Senhor Jesus em servir uns aos outros, ao invés de, muitas vezes, querer ter a postura de se sobressair sobre os outros, de querer a fama para si, a glória para si, né? Muitas vezes aí é que está o fator da questão da divisão, de brigas, enfim. Nós não queremos ser servos, irmão. Nós queremos sempre deter a verdade. E aí, ao invés de nós termos a postura do Senhor, de nos humilharmos, de servir, nós queremos ter a última palavra. Nós queremos falar, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, é assim. Se não for assim, então... Percebe? Então há muito dessas faces, dessas experiências que o Senhor teve, que o Senhor quer aplicar na nossa vida. Muito bem, Lucas, o Evangelho de Lucas, irmãos, Lucas era um médico. E o Evangelho de Lucas, ele foi escrito, como o próprio Lucas diz, Lucas escreve também o livro de Atos, como o próprio Lucas diz, com acurada investigação e tendo uma narração coordenada dos fatos que se realizaram. E Lucas, ele mostra a face do Senhor Jesus como um homem perfeito, mas também como um homem que passou toda a experiência humana. Então, em Lucas, é o único evangelho que mostra para nós a infância, trechos da infância do Senhor Jesus, de quando o Senhor Jesus ainda estava na barriga de Maria, do encontro com a mãe de João Batista, porque Lucas quer nos mostrar, irmãos, os atributos perfeitos de um homem perfeito, que é o Senhor Jesus. Então veja, hoje nós temos o Senhor tem feito muito trabalho com os adolescentes. O próprio Senhor Jesus, quando ele era adolescente, o que ele estava fazendo? Ele estava lá, irmão, buscando o Pai, na casa do Pai. Então, irmãos, o que Lucas quer nos levar? Ele quer nos levar a ser, como Paulo diz em Efésios, o varão perfeito. Ele quer que a nossa humanidade caída se torne uma humanidade como a do Senhor Jesus. Por isso ele nos dá então vários trechos mostrando como o Senhor era um homem perfeito. E aí entra então o Evangelho de João, que é a face da águia. E a águia voando. O Evangelho de João mostra o Senhor Jesus como Deus. E aí ele quer nos mostrar o quê? Que em Lucas nós temos atributos divinos, certo? Mas João, irmãos, ele quer nos levar a essa unidade, conforme nós vemos o seu próprio Senhor Jesus orando. Ele quer nos levar a ser um com o próprio Deus, em vida e natureza. Então veja, irmãos, tudo isso tem que ser aplicado na nossa vida. Não adianta apenas eu entender, olha, João fala disso, Lucas fala daquilo, se isso não for aplicado à minha vida.
se eu não buscar o Senhor, se eu não comer da palavra e essa palavra entrar e me transformar. E ainda com relação ao rosto de águia e aos escritos de João, irmãos, que o Senhor tem nos levado agora a penetrar, nos aprofundar, eu quero ler na página 23, o segundo parágrafo, porque aqui, irmãos, mostra o que? A questão da águia, do Senhor nos levar com asas de águia. Veja só. Por fim, temos o rosto de águia, que se refere ao Evangelho de João, revelando Jesus como Deus. Em Êxodo, a águia é uma figura de Deus. Êxodo 19:4 diz: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O Evangelho de João não menciona a genealogia, pois Jesus, como Deus, não tem princípio nem fim de existência. Em Marcos também não aparece genealogia, pois retrata o Senhor como um servo, um escravo sem importância. Os escritos de João nos levam sobre asas de águia, para ver as coisas lá do alto. Hoje, nós somos a ninhada do Senhor. Deus é essa águia, Ele é o alto. Subamos nas asas de Deus e voemos para o alto, a fim de ver as coisas com visão panorâmica, assim como Ele vê. Essa é a característica dos escritos de João. Essa é a visão com que seus escritos nos agraciam. Vejamos o que João viu depois de ter escrito fielmente as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Esse versículo nos mostra o motivo de o Senhor nos fazer entrar nos escritos de João. Ele quer levar-nos lá para cima, e não quer que fiquemos olhando para as coisas daqui de baixo. Se olharmos para as coisas daqui de baixo, só veremos problemas, oposição, ataques do inimigo, sofrimentos. O Senhor quer levar-nos para cima, a fim de fazer-nos ver as coisas do alto como Ele vê. Ele está nos convidando: sobe para aqui. Subamos nas asas de uma águia e entremos nos escritos de João para ver as coisas lá do alto. Jesus é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Veja como o Senhor tem misericórdia de nós, nos mostrando isso e nos chamando: sobe para cá. Deixa essas coisas que estão acontecendo na terra, no plano terreno, deixa aí e vem para cima. Por quê? Porque eu quero te mostrar como eu estou vendo as coisas. E isso, principalmente nesse momento que nós vivemos, irmãos, é tão importante ver as coisas como Deus vê. Não simplesmente olhando para os problemas, para os sofrimentos, para as coisas, mas olhando como Deus vê. E é isso, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor tem nos dado através dessa palavra. Ele tem nos dado a sua visão e Ele tem nos levado sobre asas de águia para o reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.